saúdo o Dr. Najib Bark, em nome dele e toda a liderança da BSGI. Eu acho que nós vivemos aqui um momento, para mim, emocionante, talvez um momento, um ar diferente no nosso país, que tem tanta dificuldade de diálogo, que tem tanta dificuldade de colocar perspectivas diferentes juntas, tá? E aqui nós estamos com esse propósito, né, de analisar perspectivas diferentes, estabelecer diálogo, né, buscar as nossas próprias tradições, respeitá-las, aprofundá-las, e só assim a gente consegue, de fato, compreender, respeitar o outro. Então, para mim, esse é um momento extremamente importante, extremamente feliz, né? Como eu disse, um ar diferente no contexto de Brasil, que carece muito de respeito ao outro, respeito ao diferente. Acho que essa é a principal mensagem para mim, principal momento de alegria de poder, né, generosamente me convidar para fazer a abertura nesse sentido. Então, eu acho que esse é o principal mensagem. Esse momento que estamos aqui, ele nasceu de inquietações, né, como diz o Dr. Araújo, né, de um namoro longo, né, porque já no Congresso Brasileiro de Bioética de Florianópolis, 3 anos atrás, nós já estávamos falando, um dia nós vamos conversar sobre bioética juntos em Curitiba, né? No ano passado, no Congresso Brasileiro de Bioética aqui em Curitiba, da Sociedade Brasileira de Bioética, novamente, né, vamos, e aí conseguimos dar alguns passos, graças à generosidade de vocês, da liderança da BSGI, que nos acolheu aqui com todo esse carinho, né, com toda essa especial atenção a cada um de nós. Então, eu acho que tem aí um agradecimento especial à organização desse evento, né, que assumiu, que liderou, que coordenou, que fez o trabalho que todos nós sabemos, bastante detalhista, bastante oneroso, bastante cuidadoso, que está por trás de cada um desses eventos. E nós da PUC Paraná entramos só realmente com né, o diálogo, mas na verdade o evento, né, eu tenho que apresentar para vocês, para todos os presentes, foi um evento organizado com muito carinho, né, pela BSGI. Então, esse para mim é um momento especial, um momento muito importante, e nós vamos, nesse clima de diálogo, de compreensão e até, como disse, de testemunho de que as religiões podem ser, sim, um espaço de aproximação, né? As religiões podem construir esse espaço de união, com esse espaço de diálogo, e que tem todo esse potencial para isso, e talvez, nesse sentido, a gente consiga também mostrar que é possível diálogo em outras esferas da sociedade. Então, o meu, realmente, agradecimento por esse momento, a minha alegria de estar aqui, é o Dr. Araújo, amigo de longa data, e também a liderança da BSGI, que a gente passa a conhecer agora. E eu só digo, para concluir essa abertura, tenho quase certeza que esse será apenas um primeiro passo. Eu não preparei slides, porque pensei comigo, né, são meia hora, não vou falar das minhas pesquisas, vou falar de coração, né? Falar com o coração, porque o momento exige, e a gente precisa também, nessa primeira fala, contextualizar algumas coisas na minha ótica, e outros poderão contextualizá-la em óticas diferentes. É interessante observar, eu estava vindo para cá, e observar que as 3 religiões que estão aqui presentes nasceram na Ásia, né? Curioso isso. São 3, né? O Islã, o cristianismo, né, e o budismo, são 3 religiões que nascem na Ásia. Eu estive presente, oportunidade de estar na Ásia
alguns anos, tenho ido ao Timor-Leste, vou de novo ao Timor no próximo ano, e conheci um pouco melhor a diversidade cultural asiática. E eu estava em Singapura, caminhando naquela complexa cidade, ou em Dubai, quando você olha desfilar na tua frente, desde uma pessoa totalmente coberta de roupa e uma outra quase totalmente descoberta, né? E você vê aquela diversidade. Isso tem impactado muito na minha vida, com a perspectiva da diversidade cultural. Você, quando está diante do outro cultural, do povo de uma outra cultura, você tem uma dificuldade muito grande de entender quem é esse outro. Porque ele fala uma língua que você não entende, o som dele, as músicas dele parecem ruídos, se alimenta de coisas que você não teria condições de ingerir. Você vê aquela comida, você acha horrorosa, você não consegue sequer, né, degustar. Veste-se de um modo exótico, esquisito, né? Caminha de um modo que você não concorda, cambaleante às vezes, na nossa leitura. Crê em coisas que você acha absolutamente sem sentido. E assim por diante, poderia me alongar, né? Olhando aqui nos aspectos culturais, você está diante de um outro que não cabe na tua ótica de mundo. Daí lembro de um antropólogo que dizia que quando nós vamos aos outros, nós conseguimos, às vezes temos a tentativa de chamar de irracionais a racionalidade do outro, ou de ilógico a lógica do outro. Então, quando a gente está diante disso, eu fico pensando que as grandes religiões cumpriram na sua história um papel extremamente importante de dizer que há razões para que eu não mate o outro. Porque culturalmente, com toda essa diversidade, o normal seria combatê-lo, execrá-lo, condená-lo, expulsá-lo. E as grandes religiões são escolas de humanidade. Escolas de humanidade que têm que cumprir um papel fundamental, que eu vou tentar colocar isso na ótica cristã, e poderia ser colocado em outras óticas. Em muitas, nós temos hoje 3 religiões aqui, mas poderemos fazer num outro momento debate com outras religiões ainda. Todas elas têm que construir um fundamento de dizer por que eu preciso te respeitar, por que eu preciso te acolher, por que eu preciso te amar, sendo que você é tão diferente de mim. Porque se for só na base da cultura, o normal seria o etnocentrismo, quer dizer, eu certo, você errado, eu ótimo, você ruim, e você fica longe de mim. Então, as religiões com grandes escolas de humanidade, elas conseguiram, né, na complexidade das diferentes culturas, construir pontes, razões para dizer, eu preciso te respeitar. Não podemos dizer, então, fundamentos, né, dos direitos humanos. Você é de outro grupo, de outra crença, de outra cultura, de outra língua, de outro, e assim por diante, e, no entanto, você é humano e eu preciso te respeitar. Quais são as razões, os fundamentos? Então, toda vez que as religiões buscam isso, elas buscam de um modo. Elas buscam, né, com um elemento de transcendência. Há um elemento de transcendência que faz com que razões que eu possa transcender a cultura, transcender os contextos sociais, transcender a história, transcender para que eu possa olhar para o outro tão diferente, tão distante e dizer, você, né, precisa ser respeitado, precisa ser amado, precisa ser cuidado. Então, essa para mim é a leitura que a gente faz da importância das religiões nos nossos meios. É claro que dentro de uma diversidade, como as religiões surgem em contextos históricos, culturas diferentes, elas também elaboram razões diferentes para isso. Todas elas, né, com a sua leitura de transcendência, com a sua leitura de sentido de vida, ela vai construindo, né, razões para que a gente possa
abraçar o diferente, amar o diferente, respeitar o diferente e não simplesmente odiar, matar, né, subjugar. Então, para mim, essa leitura que eu percebo nas grandes religiões, todas elas, como eu disse, escolas de humanidades. E que se a gente abrir mão das grandes religiões como fundamentos de humanidade, de ética, a gente fica com muito pouco. Se a gente não buscar nas grandes religiões, né, os fundamentos da ética, os fundamentos da convivência humana, a gente fica com muito pouco. Porque a gente fica aí ao sabor dos ventos e dos contextos históricos e assim por diante. Então, é com essa introdução que eu quero apresentar um pouquinho a ótica cristã, como me foi colocado. Não sei quem que controla o tempo, né? Mas é importante que alguém controle, porque eu estou sem controle aqui. Tem alguém que vai controlar o tempo? Você controla isso? Porque, né, meia hora, né, a gente tem problema aqui, na verdade. Nós estávamos conversando. Num outro momento a gente vai fazer um evento mais longo, na verdade. Mas primeiro tem que vir em pequenas pílulas, senão a gente não consegue. Então, a minha apresentação da perspectiva cristã, né, que vou fazer aqui, quem conhece o cristianismo e que tem um pouco de conhecimento das grandes religiões, sabe que, né, o judaísmo, cristianismo e islamismo, né, ela é de uma mesma tradição religiosa. Hoje nós vamos ter o professor Jamil que vai colocar, né, tem uma mesma tradição, é uma continuidade, né, bebe de muitas fontes comuns, essas três grandes religiões, cada uma com a sua especificidade. Por isso não dá para falar de cristianismo sem olhar para o judaísmo, porque a tradição do judaísmo, que para nós cristãos é o Antigo Testamento, que para os judeus é o judaísmo, é do judaísmo, das tradições, da visão de mundo judaica, é que a gente bebe, o cristianismo bebe. Ele é refém disso, ele é continuador, é nessa sequência a reflexão. Então, no judaísmo, né, nas escrituras judaicas, no Antigo Testamento, na ótica dos cristãos, você tem um elemento extremamente importante do porquê que eu tenho que respeitar esse outro que é tão diferente. E lá nós temos, então, o conceito da criação, de que Deus criou o ser humano. O conceito de criação é muito importante, né, compreendê-lo no sentido de uma alteridade. Na ótica judaica, o ser humano que é criado, e também os seres vivos todos, toda a criação, ela é criada como algo diferente do Criador. Ela não é o Criador. Então não é uma religião que funde a criação, a divindade com as criaturas. Criador e criatura são duas esferas distintas. E ele então a criatura é um outro perante o Criador. Essa alteridade extremamente importante na visão de mundo, né, do pensamento judaico, do pensamento do Antigo Testamento, da Torá. Essa alteridade. E esse outro humano que é criado, ele é criado com a responsabilidade de cuidar do planeta. Então ele é chamado a cuidar do jardim. E ao ser chamado a cuidar do jardim, ele recebe, para ter essa capacidade de cuidar do jardim, ele é criado com características específicas. Por isso chamado, que ele é criado à imagem do Criador, imagem e semelhança. Olha, se nós estamos diante de que cada ser humano é uma imagem e semelhança do Criador, aí nós temos um elemento do porquê, né? Veja bem, aquela reflexão inicial, como que as religiões buscam um motivo do porquê que eu estou diante do outro e tenho que respeitá-la. Porque cada humano criado, independente da sua cultura, do modo como veste, se dança ou não dança, se canta ou não canta, se fala ou não fala, cada um deles é a imagem do Criador e por isso será respeitado. É muito interessante, quer dizer, aí nós temos um fundamento muito interessante,
importante para os direitos humanos. Cada um terá que ser respeitado. E aí você começa a estabelecer essa ponte de diálogo que na diversidade do outro, né, não há por que desprezá-lo, porque eu e o outro somos iguais. Dignidade, valor, o mesmo. Então, nós estamos nesse evento falando sobre a dignidade, o elemento central. Por que então, na ótica do Antigo Testamento, ou na ótica judaica, eu tenho que respeitar o outro? Porque o outro tem a mesma dignidade que eu. Então, se estabeleceu um ponto extremamente interessante, uma ponte, né, para que eu possa respeitar, para que eu possa acolher, para que eu possa vivenciar. Se nós vamos, né, passar para a ótica cristã, que é, na verdade, uma continuidade, né, na ótica, o cristianismo se entende como continuador do Antigo Testamento. Na ótica cristã, nós temos um passo a mais, um pouco mais radical. O cristianismo é muito radical. O cristianismo tem uma visão de mundo extremamente ousada, abusada até, segundo a ótica de alguns, porque ele vai dizer que um desses humanos, né, foi o próprio Filho de Deus. Essa é muito abusado, tá? A ótica cristã coloca as coisas com uma radicalidade muito grande. O Filho de Deus, tá, assumiu a espécie humana, se tornou um humano entre outros. E aí, cada humano do planeta é filho no filho. É radical essa postura. Agora, eu não devo apenas respeitar o outro porque é uma imagem de Deus, mas eu tenho que olhar em cada um dos seres humanos do planeta como um filho no filho. Como um filho de Deus, que partilha com o Filho de Deus a mesma espécie. Então, eu brinco um pouco, né, eu digo, é muito difícil, né, para a gente estabelecer fundamentações do respeito ao outro fora das religiões, por causa disso. As religiões constroem referenciais de sentido muito poderosos. Se eu levar isso a sério e falar que cada ser humano do planeta, independente do modo como veste, independente das suas opções sexuais, e aí eu vou fazer o meu discurso um pouco político, porque eu fico furioso com certas coisas, quando a gente vê que as religiões, de um certo modo, né, grupos ficam criando razões para odiar, grupos religiosos criam razões para odiar, criam razões para condenar, enquanto que as grandes tradições criavam razões para acolher. Então, nós temos manipulação de grupos religiosos nos nossos contextos, no nosso país, nos nossos próprios grupos, né? Nós temos grupos que manipulam. Então, se nós buscássemos essa fundamentação cristã, na ótica, para quem é cristão, na ótica cristã, de que o outro é um filho, um membro da espécie, né, que partilhou com o próprio Filho de Deus a espécie humana, isso seria razões suficientes para que eu pudesse acolher o outro, para que eu pudesse respeitar o outro, para que eu pudesse amar o outro. Né? E numa frase muito radical do Cristo, quando ele nos diz, amai os inimigos. Né? Talvez a coisa mais difícil, né, é essa, e a mais universal de todas, que se eu amar o inimigo, os outros, evidentemente, já amei antes. O mais difícil é amar os inimigos. Então, a gente percebe aqui, né, como no caso do cristianismo que eu estou colocando, constrói uma base para esse diálogo, constrói uma base, né, para essa compreensão, esse diálogo entre os povos. Então, eu quero apenas concluir que, para a bioética, esses elementos são extremamente importantes. São importantes porque, né, se eu falo da dignidade, hoje falamos da dignidade dos seres vivos, não é da dignidade humana, né, versus numa oposição, como se fosse humanos versus os outros animais,
né? Nós, nos nossos trabalhos de bioética, a gente chama os animais humanos e os animais não humanos, né? Porque, evidentemente, que os humanos são animais. Parece que a gente ignora isso, é como se fossem os humanos e os animais, uma oposição absolutamente desnecessária, e que todos os animais humanos e não humanos, todos os seres vivos, né, inclusive vegetais, assim por diante, né, têm o seu valor, não em si, na ótica dessa tradição religiosa, tem o seu valor porque é criatura do transcendente, tem a sua relação com o transcendente, e aí a necessidade, né, desse diálogo. Então, um segundo ponto, além desse aspecto ecológico que a gente precisa desenvolver, que as religiões vão, sem dúvida, sendo fundamentos, né, para a compreensão, né, uma fundamentação ecológica. O outro elemento que eu acho indispensável é essa compreensão de que o outro terá que ser respeitado independente das suas opções. Nós falamos em bioética que a dignidade humana ela é pautada por biologia e biografia. É muito fácil respeitar o ser humano hipotético. Não, respeito a dignidade humana teórica, distante, mas não respeito as opções que eles fizeram ao longo da vida. Então, respeitar o ser humano na sua biologia, e aí um embrião é um humano porque tem biologia humana, terá que ser respeitado, lá na sua biologia, e na sua biografia, ou seja, na sua história, nos seus contextos, nas suas crenças. Senão, eu respeito o ser humano teórico, mas não o ser humano que crê diferente de mim, que tem partido diferente do meu, né? Que tem uma opção ou uma identidade, a opção eu não gosto muito, uma identidade sexual diferente da minha, aí eu não respeito. E diz que respeito o ser humano, mas não respeito o ser humano concreto, histórico, que tem uma cultura diferente da minha, que se veste diferente. Então, a necessidade aqui da gente dar esse passo, para que falar de dignidade humana é falar, né, do humano na sua biologia, e não desprezar a dimensão biológica do humano como fosse algo secundário, mas também não desprezar a sua biografia, as suas opções, o seu contexto, o modo como ele viveu, né? Se tem consciência, se não tem consciência, se é doente ou não é doente, se é idoso ou se é criança e assim por diante. As suas diferentes histórias. Eu acho que aí a gente pode, né, com esse respeito real à dignidade humana, não teórico, a gente poderia talvez, né, ser capaz de construir um pouco mais de diálogos entre nós, um pouco mais de respeito e um pouco mais de carinho, né? E eu coloquei sinteticamente, né, as razões pelas quais a gente está aqui e por que eu estou aqui, e consciente de uma coisa, consciente de que ao ouvir os meus colegas que vão falar, a minha visão de mundo vai sair ainda enriquecida, porque eu vou encontrar ainda razões a mais para respeitar o outro, para acolher o outro, para construir paz, que é o que nós queremos, não é verdade? Então, nós vamos ainda nos enriquecer, porque, né, toda vez que a gente se coloca num clima desse, o ouvir me enriquece, né, a perspectiva do outro me enriquece. E eu, como teólogo, às vezes fico pensando, quando estivermos na dimensão transcendente, segundo alguns, na minha ótica de mundo, face a face com Deus, eu vou perceber que ele era bem maior do que a minha tradição religiosa. Não é verdade? O transcendente é maior do que nós, é o maior do que o modo como a gente olha para ele. Mas como eu ser limitado e histórico, eu olho para ele na minha ótica, na ótica da tradição religiosa a qual eu pertenço, e busco me aprofundar ali para compreender por que eu tenho que ter razões para amar e acolher. Obrigado.